A gente tem falado sobre mundo simbólico e é preciso que a gente entenda, como eu já coloquei anteriormente, que o mundo simbólico ele é crescente em termos de complexidade e como ferramenta coletiva, e eu já afirmei isso também, o mundo simbólico é construído com base no desenvolvimento da linguagem, né? Através de uma alteração genética no nível do FOXP2, que aconteceu entre 500 mil e 1 milhão de anos atrás. Principalmente depois do surgimento do atual ciclo civilizatório, que nos tem como atualidade, ou seja, algo que aconteceu há cerca de 13 mil anos, quando a gente deixamos de ser meramente caçadores e coletores, e através do desvelamento da lógica do entorno informacional, nós passamos a ser capazes de fazer agricultura e criar animais, e a partir daí tudo que vem no rastro civilizatório. A partir desse momento, você tem um processo, a gente experimenta um processo em que o desvelamento da lógica permite a manipulação do entorno e a criação, literalmente, não só do ponto de vista do conhecimento ou das decorrências da linguagem, mas do mundo concretamente vivido. Esse mundo vai sendo transformado. Então, hoje, por exemplo, nenhum de nós, ou poucos, são aqueles que plantam, que criam animais, exemplo do que aconteceu no início do ciclo civilizatório, para sobreviver. Todos nós vamos ao supermercado, pedimos iFood, ou seja lá o que for. Então, é nesse mundo modificado, a partir do poder definido pelo desvelamento da lógica do entorno informacional, que a gente, de fato, existe. E na medida em que nos distanciamos das nossas origens ancestrais, como atividades principalmente, essa complexidade vai se tornando cada vez maior, abrindo espaço para construções dentro do mundo simbólico de estruturas paradigmáticas muito diferentes. E eu digo isso porque, mesmo com referência à identidade, e eu usei muito o termo individualidade, a individualidade não é um conceito absoluto dentro do simbólico. A identidade, sim, mas individualidade não necessariamente. E quando a gente analisa dois paradigmas culturais, por exemplo, né, essas diferenças se mostram muito interessantes. Por exemplo, na China, não existe a percepção tão fundamentada do eu, né? Ou seja, não existe uma referência que se baseia na identidade individualizada. No mundo ocidental, inclusive, nós temos a defesa dos direitos individuais, o que na China é quase que impensável. Isso significa que e demonstra que dentro do mundo simbólico essa diversidade é muito grande e crescente no sentido de que cada um de nós se transforma hoje, na atualidade, em gerador de informações. Nós vivemos um mundo extremamente informacional do ponto de vista do simbólico, né? Não do ponto de vista fundamental da visão da filosofia metassimbólica. Essas diferentes possibilidades da diversidade no simbólico geram o mundo em crise em que nós vivemos, né? Onde cada ser, na individuação das identidades ou dos grupos identitários, através de paradigmas específicos, não integrados, geram visões de mundo muito diferentes, com valores que se definem de forma bastante diferenciada. Então, por exemplo, se a gente analisa a guerra da Rússia na Ucrânia, a gente vê claramente um conflito de origem simbólica, né?
porque, por um lado, a Rússia tem e se posiciona de forma conservadora. O patriarca da Igreja Russa Ortodoxa afirma que os países que têm e promovem a parada gay ou a permitem são desviados em relação ao conservadorismo deles, e é esse conservadorismo, quase que também a busca de restabelecer o império, a União Soviética e coisa assim, que é um sonho do Vladimir, do Putin, acaba gerando essa questão de vamos libertar o povo ucraniano da influência do paradigma ocidental. Mas o paradigma ocidental, que é reafirmado no pós-guerra com a criação de várias instituições, a ONU e várias outras, né? Ela não vem só acompanhada do modelo ideológico, mas também do econômico. E não é por acaso que o Ocidente, na medida em que o Putin resolve fazer uma guerra conservadora de caráter ideológico no mundo simbólico, ou seja, tenta impor a sua visão paradigmática dentro do mundo simbólico diverso, nesse momento o Ocidente reage, e como o Putin não esperava, certamente não esperava nesse nível de radicalidade, reage punindo ele com a questão dos mecanismos econômicos, ou seja, a globalização. E a proposta do Ocidente é, se você não aceita a nossa ideologia, também não queira viver as benesses do sistema, que inclusive na Rússia é totalmente corrupto. O fato é que essa diversidade no mundo simbólico hoje só pode gerar crise. Não há mais condições de gerar um consenso nesse patamar. E por isso mesmo, a gente vai ver como é que se resolve mais à frente no patamar metasimbólico. Mas uma última coisa que eu queria colocar também, em relação ao simbólico e como ele é definitivo, é que, no caso da consciência, voltando agora ao indivíduo como possibilidade, nós temos que lembrar que é o simbólico que é capaz de acolher os indivíduos que não conseguem exercer a consciência como possibilidade e a capacidade da consciência plena. Se no mundo animal, o filhote nasce incapacitado, a chance dele morrer é muito grande, mas como nós não vivemos na estrutura ancestral, mas dentro já do mundo simbólico estruturado, com valores morais inclusive, nós somos capazes de incorporar na existência pessoas que têm, por exemplo, paralisia cerebral, que não vão falar nunca mais na vida, ou mesmo de acolher uma pessoa com Alzheimer durante anos e anos na cama, sem que sequer ela possa reconhecer si mesma e os outros, ok?